tendo um excesso de lives aí no Instagram, a conexão caiu, mas agora vai com a minha querida amiga Daniela Tavares, professora de Constitucional. Vamos falar sobre as súmulas vinculantes do STF, que vão despencar na sua prova, óbvio. Vamos tratar sobre algumas delas e como vocês vão estudar essas súmulas vinculantes. Chegou aí. Agora vai. Começando aqui com a Dani. Oi, Tereza. Oi, todo mundo que tá aí. Então, pessoal, Voltamos! agora vai. Ninguém segura. Agora vai. Tudo certo. Agradeço a todos vocês que voltaram. Adoro as pessoas que a live cai e elas voltam de novo. Pois é. Significa que querem estudar direito constitucional. Exatamente. Pessoal, é o seguinte, não tem problema. Se acontecer qualquer coisa, a gente vai marcar outra live e a gente só vai parar quando vocês entenderem tudo. Vocês estão vendo a Dani aí? O áudio tá bom, tá tudo certo. O áudio tá bom, Dani, eu só não tô te vendo. Ah, garota! Uhul, tudo certo. Vocês estão me ouvindo? Ó, pessoal, preciso do feedback de vocês, tá? Áudio, som, tudo. Vão comentando aí. E a gente vai... tentaremos ser breves, porque ninguém sabe como tá essa conexão hoje, né, Dani? Mas em breve... Vamos tentar acelerar um pouco mais para que eles não percam, né? Porque eu acho que quanto mais tarde fica, às vezes as pessoas começam a entrar mais no Instagram, começa a travar, né? O próprio Instagram. Exatamente. Pessoal, essa live vai ficar no meu feed, então, e vai ficar depois no YouTube também. Vou falar rapidamente o que eu falei na live passada que travou. Eu conheço Dani há muitos anos, nós somos amigas, éramos muito próximas, estudávamos juntas todos os dias, e depois o destino fez assim. Eu fui para uma graduação, ela foi para outra, depois eu vim morar em Brasília há 7 anos, e agora estamos nos reencontrando, mas o amor e a admiração é igual, viu, Dani? Que maravilha, digo mesmo. Pois é, então assim, é importante que ela aceitou o meu convite e é importante que vocês saibam que eu busquei Dani, eu falei, caraca, Dani tá ensinando constitucional, que maravilha! E a gente relembrou aqueles tempos em que éramos adolescentes, estudávamos para o vestibular, e agora vamos focar em como podemos ajudar vocês, que é justamente no estudo das súmulas. Seguinte, a Dani, ela vai começar fazendo um aparato, uma abordagem geral sobre a diferença entre súmulas vinculantes e súmulas não vinculantes, tá? Isso está no livro dela e vai estar também no meu curso. O público da Dani é um público que não é da área jurídica propriamente dita, né? O meu público vai ser... Comenta aí, Dani, por favor, para o pessoal. Pois é, eu comecei ensinando, caí em sala de aula e dou aula principalmente para pessoas que não são formadas em direitos e para aquelas pessoas que normalmente se formaram em direito, mas que não formaram uma boa base em direito, né? Que tem dificuldade com os termos jurídicos. No tanto que o meu livro, o nome é Formando a Base. Justamente porque eu faço esse passo a passo, eu criei um personagem que eu trago perguntas para o livro dos alunos que fazem em sala de aula. Então, eu acho que esse formando a base, eu acho que é bem legal para a gente entender lá em cima. Às vezes as pessoas querem começar de cima e não faz a base no direito. Quando chega um estudo mais avançado, essa base não está bem estruturada e acaba precisando regredir um pouco nos estudos para depois poder avançar. Então, eu faço o formando a base mesmo. Inclusive, no linguajar, eu tento usar uma linguagem bem mais simples. Excelente, pessoal. Então, os alunos já sabem que é para formar a base com a Dani e depois vai lá no meu curso que está sendo escrito, está sendo pensado, né, Dani? Exatamente. Exatamente. E assim, o momento de estudar súmulas, o momento de estudar a jurisprudência mais aprofundada, o momento e também como você vai fazer isso, tudo depende do seu cargo almejado, do seu edital, do nível de profundidade que é cobrado. Hoje a gente vai trazer as súmulas que caem em tudo quanto é concurso. Enfim, houve lá direito constitucional e direito administrativo, essas súmulas muito provavelmente vão cair. São mais de 50 súmulas, acho que são 56. 58. Nós escolhemos apenas, e eu já vou dizer quais vão ser, anotem aí, já peguem, já busquem, anotem as súmulas sobre as quais vamos tratar. Súmula 5, eu vou começar a falar da 5, a Dani vai falar 18. A Dani vai falar 18, 25 e 38. 38. E eu vou fechar com a súmula 44 e 49, né, Dani? Isso. Então, vamos embora. Não, interessante até a gente fazer a diferença, né? Entre súmulas e súmulas vinculadas. Sim,
É isso agora que eu Os vou... alunos saberem. Eu sei que tem alunos aqui que já estão no nível bem elevado, mas também tem alunos que não sabem qual é a diferença entre súmula e súmula vinculante. Súmula é o entendimento majoritário dos tribunais, é o que eles entendem. Então, eles transformam aquele entendimento em súmulas até para garantir uma segurança jurídica para as pessoas, né? Para as pessoas saberem o que é que aquele tribunal entende. Súmula vinculante, só o Supremo Tribunal Federal edita. Então, o termo vinculante significa, olha, você tem que cumprir poder judiciário, administração pública direta e indireta. Vincula os órgãos, porque se não cumprir, aí cabe o Instituto da Reclamação. E como é que forma uma súmula vinculante? Como é que ela é formada? Devido às reiteradas decisões em matéria constitucional, o Supremo Tribunal Federal, de ofício ou por provocação, ele pode editar uma súmula vinculante. É tipo assim, eu costumo dizer em sala de aula de uma linguagem bem mais simples. É como se Zé tivesse uma camisa verde-limão. Aí, o verde-limão é sempre confundível com amarelo-limão. Tem gente que acha que é verde-limão, tem gente que acha que é amarelo-limão. Aí todo mundo fica perguntando para Zé, Zé, sua camisa é verde-limão? Aí ele diz, não, é amarelo-limão. Aí outra pessoa, Zé, a sua camisa é verde-limão? Aí Zé, é amarelo-limão. O Zé já está cansado de responder tantas vezes que a camisa dele é amarelo-limão, que ele resolve estampar na blusa dele, minha camisa é amarelo-limão. É exatamente o que é a súmula vinculante. É quando o Supremo já está cansado de resolver tantas vezes, de responder tantas vezes aquela matéria constitucional, que para celeridade processual é melhor ele bater o martelo e dizer, olha, minha gente, se for essa matéria, é isso aqui, ó, essa súmula vinculante que vocês devem seguir. Então não me pergunta mais não o que é súmula vinculante, porque eu já estou dizendo aqui, o Supremo Tribunal fala assim. E exige todo um quórum especial, né? Exige aí um quórum de 2/3, a aprovação dos ministros, exatamente. E não é qualquer pessoa que pode bater a porta do Supremo e dizer, Supremo, vamos editar uma súmula vinculante? Não, não é qualquer pessoa. Existem os legitimados, que são aquelas pessoas que estão autorizadas a pedir o cancelamento, revisão e edição de súmulas vinculantes. E eles estão previstos lá no artigo 103 da nossa Constituição, né? A súmula está lá no Sim. Tá? E o 103 tem lá o rol de legitimados. Existem diversos, tipo o presidente, o PGR, mesa da Câmara, mesa do Senado. Existem diversos que são legitimados. Esses são chamados de legitimados autônomos, que estão previstos na nossa Constituição. Mas a Lei 11.417, em 2006, ampliou um pouquinho esse rol. Acrescentou o Defensor Público-Geral da União, e acrescentou também todos os tribunais. Então, eles se tornaram também legitimados para poder propor o cancelamento, revisão e a edição de súmulas vinculantes. E ainda tem os municípios, que a lei também previu os municípios. Só que os municípios têm um pequeno detalhe. Os municípios, eles não podem, assim, acordar do nada e dizer, meu Deus, eu acho que essa matéria já deveria ter se tornado uma súmula. Não. O município, ele só pode suscitar o STF de forma incidental. O que é isso? É quando o município já faz parte de um processo, já é parte de um processo e de forma incidental ele suscita lá o Supremo Tribunal Federal. Então eu acho que são essas as diferenças básicas entre súmula vinculante e súmula. A básica mesmo é a que é vinculante, vincula Poder Judiciário e Administração Pública, né? Perfeito, Dani! Olha só como ela explica bem para o pessoal que não é da área jurídica e entende muito bem o que Dani explica para vocês, formando a base, né, que é o título do livro dela, e é justamente essa base que vocês precisam saber para também entenderem, compreenderem. Essa base da Dani, você já tem essa base, aí você vai para o artigo 103A da Constituição Federal, ó, e aí sim você vai ter o caput do 103A, os três, o parágrafo 1, primeiro, segundo e terceiro, leia tudo, e você vai ver o poder da súmula vinculante. Ele está já no caput. Terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, claro, e a administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, na esfera federal, estadual, municipal e distrital, né? Que nosso querido DF. Então, realmente, o poder da súmula vinculante é
é essencial para as provas. Porque se você for começar a estudar a jurisprudência, eu vou dizer isso no meu curso, não vá logo para os informativos. Comece com súmula vinculante, né, Dani? Que é exatamente o direcionamento que você está programando no seu curso, né, Sarinha? É exatamente Exato. o estudo da súmula vinculante para saber depois como estudar os informativos. Mas as súmulas vinculantes, elas já estão ali com o martelo batido, elas caem bastante em prova, então acho que seria interessante vocês começarem a anexar esse estudo no estudo de vocês, né? Perfeito. E no curso também vou dizer, Dani, que é o seguinte, súmulas vinculantes são 56. Nem todas as 56 você vai estudar. Primeiro porque você tem que saber quais as matérias, quais os direitos que vão cair na sua prova. Existe direito tributário. Claro que muitas delas, elas estão na Constituição, mas existe também direito tributário constitucional, né? Então, assim, existem também, por exemplo, lá a súmula vinculante 11, que a gente não vai falar hoje, que é sobre as algemas da algema, que é mais para o pessoal da área policial. Então, até isso eu vou explicar no meu curso, porque assim, as que vamos trazer hoje, pessoal, elas são basicamente de direito constitucional e administrativo. Não dá para tratar de todas hoje, queridos, porque senão precisaria de 5 lives, né, Dani? Ou mais. Ou mais. Então vamos começar pelas 5. Eu vou falar da súmula 5, depois Dani vai explicar mais 3 e eu termino com 2. Vamos nessa. Súmula vinculante número 5 é a que despenca em prova há muitos anos, que é a que fala sobre, vou ler aqui, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Pessoal, é aquela súmula que vocês só vão estudar quando forem estudar processo administrativo disciplinar lá na 8.112, que é a Lei Federal dos Servidores Públicos, tá? Ou, por exemplo, aqui no DF, Lei 840, na Paraíba, não sei qual é o número da Lei dos Servidores Públicos, whatever. Quando você for estudar PAD, ou seja, até em direito administrativo também, tá? Processo administrativo disciplinar contra o servidor. Vai estudar essa súmula número 5, que a gente já estou falando para vocês aqui. Ela veio de 2008, na decisão de 2008, de um recurso extraordinário, 434059. Nesse recurso extraordinário, o STF bateu o martelo e falou: sabe uma súmula lá do STJ, o STF falando, né? Tem uma súmula do STJ, número 343, que está dizendo que é obrigatório, a presença obrigatória, é obrigatória a presença do advogado no PAD. Aí o STF falou: ei, STJ, você está errado, meu querido, meu amado STJ, Superior Tribunal de Justiça, você está errado, não precisa. Ou seja, aquele artigo, anota também, 133 da Constituição, que diz que é indispensável a presença do advogado para a administração da justiça, essa regra não é absoluta, pessoal. E quem diz isso não sou eu, é o STF na súmula 5, e essa é a minha explicação da súmula 5. Tá ótima! É o que a gente precisa saber, né? E é o que a gente precisa saber, é o essencial. Perfeito, Dani. Porque, assim, é bom demais fazer uma live com o Dani. Eu acho que a gente vai fazer várias outras, de várias outras súmulas. Espero. Né? Porque, assim, imagina, é muito simples. Calma, parece simples, mas porque a súmula vinculante número 5, ela cai, por isso que ela cai em tudo quanto é concurso. Então, tecla SAP para a súmula vinculante número 5. A presença do advogado no PAD é facultativa. Você que é servidor público vai sofrer se Deus me livre, vai sofrer um processo administrativo disciplinar. Você não precisa que sua defesa seja feita por um advogado, não é, Dani? Então... Inclusive, o STF aceitou uma defesa que foi feita por um bacharel em Direito. Sim, acho fofo, né? Assim, achei fofo também. Né? Você aí, bacharel de Direito, que não passou na OAB ainda. Não passou ainda na OAB, pronto, conseguiu fazer a defesa técnica. Exato. Então agora, pessoal, passo a bola para a Dani, que vai falar sobre as súmulas vinculantes número 18, 25 e 38. Vamos lá para 18. A 18, eu remeto vocês lá para direitos políticos. A gente vai lá para o artigo 14 da nossa Constituição. A súmula vinculante 18 tem dizendo o seguinte, eu trouxe para vocês aqui. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição. Eu trouxe também para vocês o parágrafo 7º, artigo 14 da Constituição, para a gente entender o que é inelegibilidade. Primeiro, o que é inelegibilidade? É quando a pessoa não preenche os requisitos para ser eleito.
é quando a capacidade eleitoral passiva está com alguma deficiência que impede dele ser eleito. Então, ele é inelegível. Aí, o parágrafo 7º do artigo 14 tem dizendo que são inelegíveis, ou seja, não podem ser eleitos no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, ou por adoção do presidente da República, do governador do estado ou do território, e do Distrito Federal e do prefeito. Vou parar aí, tem uma ressalva, mas porque senão fica muito grande, aí começa a ficar confuso. Ou seja, esse parágrafo 7º, ele é uma inelegibilidade para os parentes do chefe do executivo. Ou seja, se você é cônjuge, parente até 2º grau da chefia do executivo, do presidente, do governador ou do prefeito, você é inelegível na circunscrição onde ele manda, onde ele exerce, eu estou botando entre aspas, o poder dele. Ou seja, faz de conta que Zé é o governador da Paraíba. Nem o seu cônjuge, nem os parentes até o 2º grau não podem se candidatar a nenhum cargo na Paraíba, nem vereador, nem a prefeito de nenhum município, nem deputado, nem senador, a nenhum cargo. Ou seja, é chamada de inelegibilidade reflexa, porque reflete nos parentes do chefe do executivo, tá certo? Então, o que é que essa súmula ela quer impedir? Ela quer impedir a prorrogação do poder familiar no mandato. Porque se permitisse que, por exemplo, Zé... nós temos nosso sistema de governo, presidencialismo, nós temos como característica a temporariedade, né? São 4 anos. Reeleito por mais 4 anos, a reeleição. Então, a pessoa, o chefe do executivo, pode ficar 8 anos no poder. Aí faz de conta que Zé é casado com Maria e Zé fala, Maria, depois que acabar o meu mandato, aí você entra. E aí já fica todo mundo na mesma família. Aí como não pode... reeleição por 3 ou 4 mandatos consecutivos, o que é que a gente faz? Eu me reelejo 2 vezes, depois você se reelege mais 2. Aí eu posso voltar para o poder. Pronto. O que é que o ordenamento jurídico quer? Ele quer impedir as oligarquias familiares. Então, a súmula já diz que a dissolução do casamento durante o vínculo, durante o mandato, não impede a inelegibilidade. É claro, porque se você é casado com Zé durante o mandato, Maria é casada com Zé, aí Maria vai e se divorcia querendo burlar o artigo da Constituição. Opa, eu não sou mais cônjuge, então significa que na próxima eleição eu posso me candidatar. Aí o Supremo faz, já previu, né? Sim. Aí o Supremo vai e faz. Pode não, meu amor. Sabe por quê? Porque depois que você ganhar, esse amor vai voltar e Zé e Maria vão voltar a ser um casal. E a perpetuação da família vai continuar no poder. Entendeu? Então, eu já estou prevendo isso, que esse amor vai voltar depois que as eleições ganharem. Eu já estou dizendo, ó, se forem casados durante o mandato, mesmo esse casamento tendo se dissolvido, mesmo havendo a separação de corpos, o cônjuge se torna inelegível no período subsequente, na eleição subsequente. Existe exceção? Existe, com a morte. Se essa dissolução for por causa da morte, essa súmula vinculante 18, ela não se aplica. Outra situação em que excepciona a súmula vinculante 18 é se o chefe do executivo, no primeiro mandato dele, ele se desincompatibilizar. Aí, o cônjuge pode se candidatar Sim. na eleição. Claro E que esse tema... diversas outras situações, Sim. mas E para falar só do essencial. Esse tema é relevante porque teríamos, né, eleições municipais. Agora não sabemos se terá ou não, vamos aguardar, creio que não, mas, enfim, é tema relevante, a gente trouxe essa súmula também, porque quando você estiver estudando direitos políticos lá na Constituição Federal, Isso. ou no curso, é importante que você estude essa súmula, e é importante, aí vem, Dani, o aprofundamento desta súmula, porque existe, para cada súmula dessa, pessoal, eu preciso que você, para a galera mais avançada, preciso que vocês, não mais avançado, mas que já tem a base, né, criada por Dani, que você, por favor, corram para o site do Supremo, que vocês vão também encontrar julgados que se relacionam com essa súmula, não é, Dani? Isso.
Isso, exatamente. Teve até um julgado em relação, eu acho que todo mundo se lembra, do Antony Garotinho e da Rosinha Sim, Garotinho, sim, com certeza. governador do Rio de Janeiro. Essa súmula foi aplicada a eles. Eu vou trazer com certeza no curso, sim. Existem umas súmulas e uns precedentes que o pessoal não se esquece. Então é importante que a gente traga também nas nossas lives, né, para o pessoal que não é do direito ou que nem está estudando para concurso, mas que isso é importante também, para eles ficarem de olho nos candidatos deles, nas Isso, eleições, né? exatamente. Então, Exatamente. é isso. Vamos lá, Dani, seguir para a súmula Torce para 25. 25. Claro, Pronto. que A eu amo 25, essa súmula. eu também adoro essa súmula, porque fala de tratados internacionais, não é? A gente pode falar um pouquinho de tratados internacionais de direitos humanos, que entra na Uhum, sua área também. A súmula vinculante 25 tem dizendo o seguinte: é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Minha gente, lá no nosso artigo 5º da Constituição, em um dos incisos, tem dizendo que não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Ou seja, a nossa Constituição, ela trouxe como proibição a prisão civil por dívida, mas uhum, ela faz uma ressalva dizendo que o depositário infiel pode ser preso. Aí vem a uhum, súmula vinculante dizendo, opa, depositário infiel não pode ser preso. Como é que uhum, fica essa situação? Olha só, a gente sabe que os direitos previstos no artigo 5º da Constituição, eles não são taxativos. Eles não são só aqueles. Então, se o Brasil assina tratados internacionais, outros direitos podem ser incorporados ao nosso ordenamento jurídico. A gente chama esses direitos de não catalogados. E foi mais ou menos isso que aconteceu. O Brasil assinou o tratado, o Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado de direitos humanos. Esse tratado, quando foi incorporado aqui na nossa esfera, no nosso ordenamento jurídico, quando é tratado de direitos humanos, eles podem ser incorporados de duas maneiras. Ou eles são incorporados pelo rito especial, que a gente sabe que uhum. são 2 turnos, aprovação nas 2 casas do Tá. Congresso por 3/5 Três dos quintos. membros, ou seja, passa na Câmara, passa no Senado 2 vezes, com quórum de 3/5, ou seja, é bem difícil essa aprovação. Eles Mesmo possuem quórum para a emenda status. constitucional, né? Exatamente, eles possuem status de emenda. Então, lá Sim. na pirâmide de Kelsen, eles ficam lá no topo também. Só tá Eles abaixo da ficam minha lá no mãe. topo também. Como é? Manda a mãe da gente. Tipo assim, É, só tá abaixo fica da lá. mãe da gente. Exatamente, só tá abaixo, tá ali, ó, tá lá no topo. Mas esse Pacto São José da Costa Rica, o que foi que aconteceu? Quando ele veio ser aprovado aqui no Brasil, ele não foi aprovado dessa forma. Então, ele ficou abaixo da Constituição. Ele teve um status de infraconstitucional, também chamado de supralegal. Então, esse Pacto São José da Costa Rica, ele tratava do depositário infiel. E ele proibia toda a prisão do depositário infiel. E qual foi o poder que ele teve? Ele apagou toda a legislação referente à prisão do depositário infiel, mas ele não teve o poder de modificar a Constituição porque ele está abaixo, entendeu? Por isso que na Sim, Constituição tem dizendo que o depositário infiel, ele pode ser preso, mas apesar da súmula vinculante dizer o contrário. O que é que vocês têm que levar para a exato. vida? A súmula. A Sim, com nossa certeza. súmula, tá E para a certo? prova, e agora eu entro com a prova, o que é que você vai levar para a prova? Pessoal, já vi questões insanas que pedem assim, nos termos literais da Constituição Federal, ou nos termos da Constituição Federal, é Isso, proibida a prisão civil, exceto por isso. depositário infiel. Você vai ter que marcar certo, porque Exatamente. pede a letra da Constituição. Mas se Exato. pedir, né, se não deixar claro que a letra da Constituição vai para a súmula Vai pra vinculante, sua. né, Isso. Dani? Complicado. Exatamente. Importantíssimo isso também, porque, e assim, o aluno que não está mais carimbado nas questões, ele cai. Então, assim, é importante também vocês ficarem atentos, por isso que só fazendo milhares de questões é que vocês vão entender o que é a súmula, como era Exatamente. antes, né, Dani? Como era antes. Eu acabei de trazer aí na súmula 5 que o STF fez a súmula
para barrar uma súmula que o STJ tinha feito. Eles precisam, às vezes, aí para uma discursiva, né? Talvez, aí no nível maior, vocês precisam saber disso. Sabe o debate, O debate. Então, é isso, pessoal. Depositário infiel eu acho que essa é uma das súmulas que mais cai, né, Dani? Essa. Cai muito. Uma. E outra coisa, tem gente que se atém simplesmente à letra da lei. Aí não se atenta para essa mudança e às vezes quando vai fazer prova, às vezes alguns alunos me perguntam, mas professora, na Constituição tem dizendo que ele pode ser preso. Eu, opa, mas olha, cuidado, tem súmula vinculante aí. Então, por isso que o exercício das questões, a feitura das questões, ela é extremamente, e Sarinha vai fazer isso, vai mostrar como é que vai ser, como é que serão feitas as questões, né, no curso, Sarinha? Sim, com certeza, também, Dani. Assim, inicialmente, é importante também você levantar essa bola, porque, assim, o meu curso, ele serve para advogados, que é fundamental. Semana que vem eu vou fazer uma live com um consultor do Senado de Constituição e Justiça, o Luciano Oliveira, que é advogado também. E, assim, cara, é fundamental que os advogados saibam de jurisprudência do STF. Exatamente. E também para quem estuda para a OAB e concurseiros também. Então, assim, eu não vou trazer muitas questões. Talvez, assim, eu faça aula extra só de questões. Mas a base, eu vou dividir em nível iniciante e a galera, sua galera já pode, que criou a base com você, já vem para o meu curso, beleza? E aí eu vou aumentando o nível. E vai aumentando o nível. Excelente, porque assim você vai galgando degraus, né? Sim, exato. Excelente. Sim, tamo junto aí. Vamos agora, 38, para eu fechar a explanação e jogar a bola para você? Ah, Jesus, vamos. Vamos ver se dá tempo. Você lembra a hora que a gente começou a segunda live? Não, né? Eu acho que eram as 8h40. Beleza, então, tamo bem. Vai com calma aí. Súmula vinculante 38, simbora. Eu acho que eram as 8h40. Olha só, gente, essa súmula 38, na atualidade, agora em pandemia, no Covid, ela começou a ser um pouco suscitada. Por quê? Porque trata de competências municipais. Ela diz o seguinte: é competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Posso contar a historinha dessa súmula? Claro. O que foi que aconteceu? Na década de 90, os municípios eles começaram a legislar dizendo que os restaurantes, os bares, tudo quanto é estabelecimento, supermercado, eles determinavam já os horários nas leis. Então, as leis já traziam os horários. Olha, de segunda a sexta vai abrir de tal hora a tal hora. No sábado vai abrir de tal hora a tal hora. As leis já diziam isso. Aí, os donos dos estabelecimentos ficaram tiririca da vida. Gente, como é que pode? Como é que pode? Isso não é assunto para o município estar tratando, porque isso é assunto de direito comercial e de direito do trabalho. Exato. Cabe à União tratar de assuntos de direito comercial e de direito do trabalho, como a própria Constituição já disse no artigo 22, que é competência privativa. Aí essa discussão, claro que chegou onde? Tudo chega, né? No Supremo. Chegam ao Supremo. Sempre chegam no Supremo. Esses barracos aí da vida jurídica chegam lá no Supremo e o Supremo disse o quê? Olha, gente, essas leis, elas são completamente constitucionais. Sabe por quê? Porque os municípios, eles funcionam de formas diferentes. Se você tá aqui em João Pessoa, já são, 9h15 da noite. Eu já tô pronta para ir dormir quase. Mas lá em Brasília, a vida tá bombando. A vida tá bombando. Como é que a gente vai fechar bar e restaurante em Brasília na mesma hora de João Pessoa? Por isso que o Supremo fez. Olha, dá certo isso não. Cada município é competente para legislar sobre interesse local. É o que está lá no artigo 30, inciso 1º da Constituição. Cabe ao município legislar sobre interesse local. E o comércio é interesse da localidade, justamente pela dinâmica da cidade, né? Mas tem uma ressalva. Bancos, não é? As agências bancárias. Aí começam a me perguntar, opa, mas a agência bancária ela não está no município? Tá, mas cuidado que a agência bancária envolve um assunto de sistema financeiro nacional, né? Que envolve interesses não só daquele município, mas da União completa. Então, cabe à União legislar sobre fixar o horário bancário. E isso é súmula do STJ, é a súmula 19 do STJ, que já tem dizendo que a fixação de horário bancário, de atendimento ao público, é de competência da
União, tá certo? É competência da União. Mas sempre tem aqueles pingadozinhos de ressalva, né? As Sim, ressalvas. sempre. Ainda mais repartição de competências. Gente, Ainda só mais. lembrando que essa súmula que Dani está explicando. Ai, não acredito. O que Tá tudo foi? bem? Voltou? Voltou, voltou. Tá, tudo bem. Ah, Disseram que tá beleza. gravando? Pois é, mas agora foi. Só explicando Pronto. que essa súmula que Dani está explicando, gente, é a repartição de competências. E vocês vão estudar quando chegar lá na Constituição e vocês vão ver. Que acho que vai ser o meu módulo, o módulo mais longo do meu curso. É súmula atrás de súmula, é sessão atrás de sessão, é como o Dani está falando. Tem competência municipal para umas coisas, aí vem o banco, né, Dani? É isso. E outra coisa, agora na pandemia, a gente estava vivenciando essas competências na realidade. A gente nunca tinha vivido isso. Então, o Supremo precisou decidir diversas coisas que na Constituição dizia de um jeito, mas que não estava exatamente assim, cristalina a interpretação. Então, por mais que esteja lá, o Supremo ele pode dar uma interpretação assim, diferente, né? As ressalvas que eu ia falar em relação ao Sim. banco, que o município ele pode tratar de questões bancárias se for para colocar mais cadeira, Sim. tempo de fila, Sim. para colocar mais segurança no banco. Ou seja, você percebe que não tem a ver com a questão fim do banco, mas sim com questões que envolvem o banco, mas não com a finalidade do banco, né? As Perfeito. lá bancárias. Então é isso. Perfeito. Eu acho que a gente consegue fechar as explicações para não ficarem muito longas. E aí eu Sim. jogo a bola para você terminar as 2 súmulas que faltam. Obrigada, Dani. Mas ainda falando sobre a súmula a súmula que nós... Já tô lisonjeada, né? Com essa súmula minha. Mas assim, lembrando dessas... que quando você for estudar repartição de competências, saiba que Distrito Federal, né? O meu Distrito Federal, onde eu moro há 7 anos... Sou paraibana do coração, para sempre. Mas assim, claro, né? Eu amo minha cultura, minha Paraíba, mas eu moro aqui há 7 anos, então dizem, né, que eu sou candanga, brincam, né? Candanga. Mas assim, o sotaque, a cultura, é tudo aí, né? Minha família é toda aí. Então assim, mas aqui no DF, pessoal, as competências do DF, elas são uma entidade sui generis, porque na repartição de competências, o DF tem poderes, tem competências estaduais e municipais. Então, quando eu estudava para consultora de Constituição e Justiça, né, da CLDF, tinha que saber todos os detalhes, o que é da União. E a União, pessoal, ela pega muito para si. É muitas competências da União, né, Dani? Isso. Sobra pouca coisa. São muitas competências da União. Inclusive, a nossa federação, ela não tem a repartição de competências como outras federações existem, porque acaba centralizando muitos assuntos na União e ficando poucos assuntos, por exemplo, para os estados e os municípios. Inclusive, a competência dos estados, ela é uma competência remanescente. A própria Constituição, ela não destrincha assim, o que cabe tudo aos estados. É tipo, o que sobrar fica contigo. Exceto ali gás canalizado, alguma coisa, né? Região metropolitana. Daqui que o aluno chegue no gás canalizado da competência estadual, ele tem que saber todas as competências legislativas concorrentes, as comuns, tudo. Então, assim... Exatamente. Competência material, competência legislativa. Esse assunto, se a gente for adentrar em competências, realmente dá mais de uma live. E eu amo, né? Então, assim, já fica a dica, gente, que julho ou agosto as nossas agendas vão se encontrar, porque eu estou muito feliz de ter reencontrado essa amiga que há muitos anos nós estudávamos diariamente, né? Eu ia para casa dela, ela ia para minha, a gente ia para o cursinho, ia para o shopping. Então, assim, era de noite, e aí eu fui fazer outra graduação, vim para Brasília, e estou muito feliz de poder voltar aqui, né? Só com direito constitucional na veia. Então, pessoal... É bom demais. Vocês, para quem está chegando agora, só lembrando que a Dani já explicou a diferença entre súmula e súmula vinculante. Eu trouxe o artigo 103A rapidamente. Ela já explicou súmulas. Eu expliquei a súmula 5. Trouxe o paradigma, o recurso extraordinário paradigma. Expliquei o que é. Ela explicou a 18, 25 e 38. E agora eu vou para 44, Dani. Olha só, eu não sei se você tem muitos alunos aí da área policial,
Mas, pois é, Muitos. então já chama a galera, porque essa súmula 44 cai demais para o pessoal, não só de concursos policiais, né? Mas o que eu fiz, por exemplo, de oficial de inteligência da ABIN, tinha Fala de psicotécnico, né? psicotécnico. Então, assim, seu concurso tem psicotécnico, e mesmo que não tenha, vai cair na sua prova, porque é Vai súmula cair. vinculante do STF. Estude. Mas a súmula vinculante 44, pessoal, diz o seguinte: só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Tecla SAP, né? Porque é grego para quem não é da área do direito. O que é que significa isso, pessoal? O STF transformou a súmula 686 em súmula vinculante 44, e qual é o precedente, né? Qual é o precedente representativo? É o tema 338. O que é que esse tema 338 traz para a gente? O seguinte, só por lei em sentido material, ou seja, o edital sozinho do seu concurso não pode cobrar exame psicotécnico como uma das fases do seu concurso. Não pode. Ou seja, já fique de olho aí. Você do município X, que vai fazer uma prova, o município, o estado, sei lá, fez um concurso, tem lá exame psicotécnico, corra atrás da lei em sentido material. O que é isso? Também é grego para algumas pessoas. O que é lei em sentido material? É o ato emanado pelo Poder Legislativo. Não é ato de executivo, não é portaria, não é nada. Isso. É ato emanado pelo Poder Legislativo. Então tem que ter uma passou lei. Processo legislativo, tudinho. Exato, tudinho, certinho. Então, assim, a lei tá tranquila, tudo perfeito com a lei, aí tudo bem, lei e edital. Mas se o edital sozinho trouxer essa previsão de exame psicotécnico, e a STF falou que isso, ele não falou que é inconstitucional, mas só por lei pode se sujeitar, o candidato pode se sujeitar a exame psicotécnico. E aí, outra coisa também que o STF trouxe, que não dá para colocar tudo no corpo da súmula. Você tem que estudar, aí vem o meu curso, que eu vou explicar também o precedente, né? O acórdão paradigma, o acórdão que traz isso. Aí é grego para umas pessoas, eu vou ter que explicar isso. Mas além do corpo da súmula, pessoal, o STF deixou claro que os critérios do exame psicotécnico, eles devem ter um grau mínimo, aí é fogo, né? Porque grau mínimo não deixa muito claro. Aí a gente vai para o caso a caso. Eu trago também precedentes do STF sobre isso para explicar mais ainda. Então, lembrem-se, tem o passo a passo a ser seguido para entender essa súmula. Então, assim, mas em breves linhas, ele fala, o acórdão paradigma diz, o exame psicotécnico tem que ter grau mínimo de publicidade e objetividade. Porque imagina, o município X cria um concurso, cria a lei, tudo certo, aí o exame psicotécnico tudo completamente sem noção. Claro, vai ser barrado. Subjetivo. Exatamente, Dani. E assim, e é uma forma de garantir a impessoalidade também, o princípio administrativo da impessoalidade para os candidatos. Então, você que é da turma, da turma, da galera das carreiras policiais ou de carreiras que exigem exame psicotécnico, fiquem de olho nessa súmula, tá? E aí é para a galera mais jurídica, assim, que me cobre os detalhes, né? Esse acórdão, esse tema 338, ele teve repercussão geral na questão de ordem, no agravo de instrumento número 758533 de Minas. Então, para a galera aí mais... mais aprofundada. E aí, Dani, o que é que você acha dessa súmula? Cai ou não cai em concurso? Cai muito. E outra coisa, Sarinha, essa súmula a gente pode até fazer um vínculo com o mandato de segurança. Tem muita gente que é reprovado no psicotécnico e às vezes quer impetrar mandato de segurança alegando a subjetividade do exame. E lembrar que o prazo do mandato de segurança conta a partir da publicação do resultado do exame, não é a partir do edital. E aí, nesse caso, já sabem, né, o prazo decadencial do mandado de segurança, 120 dias, enfim. E nesse caso, Dani, até brinco que vai precisar de advogado. Não é como lá a súmula vinculante número 5, que se você tiver um PAD lá, não precisa de advogado. Você, bacharel em direito, já vai. Já ajuda o coleguinha, mas nesse caso precisa, né, Dani? Precisa de advogado, sim. E você vê a relevância do meu curso para advogados? Tem advogado recente. O que é que você acha disso? Cara, eles não sabem das súmulas.
E Muito os doido. advogados, eles não estão atualizados com as súmulas, como é que danado eles vão fazer a defesa e até propor ações e se o entendimento daquele tribunal foi superado? Me diga. Eu acho que Falamos nem, no passado. exato, eu nem falo de se chegar lá no STJ ou no STF, assim. Eu acho que o juiz de primeira instância deve olhar a petição e falar, putz, não viu com cara nem o Ó, faz básico. tempo, viu, que a gente decidiu isso, ó. Já passou. E aí, assim, pessoal, depois das súmulas vinculantes, estudem também vocês, advogados, claro, galera que da OAB, enfim, estudem também as súmulas não vinculantes e depois vão para os informativos e tudo está conectado. E eu vou provar isso agora na súmula 49, Dani. A súmula vinculante 49, eu vou dizer por quê. Porque primeiro a súmula tem um corpo e depois vem o Alexandre de Moraes, não, nesse caso foi o ministro Carlos Veloso. Não, precedente representativo é de 2001 e depois em 2018 veio o Alexandre de Moraes e disse, opa, essa súmula tem exceção. Então, assim, não basta saber da súmula, né, Dani? Não basta. Então, vamos lá. Súmula 49, vinculante 49. Ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal, olha aí os municípios sempre tretando, chegando lá no STF. Ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal, exemplo aí, lei de João Pessoa, lei do município de João Pessoa, que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Esse é o corpo da súmula, explico. Digamos que, eu nem sei o nome do prefeito de João Pessoa atualmente, mas quem é? Luciano. É Luciano Cartacho, beleza. Enfim, digamos que saia uma lei municipal determinando que naquela rua ali, na Epitácio Pessoa, não pode ter farmácia. As farmácias elas têm que respeitar o distanciamento mínimo. Quando? Na Epitácio Pessoa tem uma farmácia atrás da outra. Uma colada na outra. Até facilita a gente para pesquisar preço. Entra em uma, aí sai de uma, vai para outra, pronto, até facilita. Então, assim, o STF, de tantos municípios editarem leis restringindo, né, a livre concorrência, obviamente, graças a quem agradece somos nós consumidores agradecemos. E aí o STF falou, ofende a Constituição, ou seja, ofende o princípio da livre concorrência esses municípios que estão editando essas leis aí, não pode. Ou seja, fiquem de olho também no seu município, se você comerciante... causando problema, né? Pois é, exatamente, tadinho. Mas assim... Mais de 5 mil municípios aí, cada um querendo fazer do seu jeito. Pois é, por isso que o STF, o papai STF, dá uma decisão, e a súmula vinculante é isso, pessoal. Foram tantas decisões que aí a súmula vinculante é uma jurisprudência pacificada que vincula não só o Poder Judiciário, mas também a administração. E aí eu vou dizer por que a exceção, Dani. Esse precedente representativo dessa súmula vinculante, a 49, ela resultou da conversão da súmula 646. E aí, o precedente representativo, né, fala que tem essa observância de distância mínima entre farmácias, e o representativo foi farmácia, mas assim, a súmula traz qualquer estabelecimento comercial, tá, galera? Bar, restaurante, ali, aquela orla ali do Bessa. Tem Bessa Grill, tem não sei o quê, tem um monte de bar, um colado no outro. Então, assim, é isso. Mas o precedente trouxe o precedente de 2001, aí para a galera do direito, enfim, que exige detalhes, no recurso extraordinário 193749, ministro Carlos Veloso, de 2001, ele trouxe esse precedente de farmácias e a súmula vinculante aplica a tudo. Aí eu digo, em 2018 veio Alexandre de Moraes, não, na verdade foi o ministro Luiz Fux, eu tenho outra também do ministro Alexandre de Moraes, que fala que não é absoluta essa súmula vinculante, essa determinação não é absoluta, salvo imperativos de segurança e proteção à saúde e ao meio ambiente. O que é que você acha, Dani? Tipo posto de gasolina, né? Tipo posto de gasolina, que precisa manter uma certa distância para questões de segurança, questões ambientais. Exatamente, pessoal. Então, não são todos os... Ou seja, a súmula, ela traz... o precedente foi farmácias, né? O precedente representativo no STF. Súmula vinculante traz estabelecimentos comerciais. Vocês precisam também estudar a jurisprudência posterior, né, Dani?
Não só dessa súmula, de todas. De todas. Porque, às vezes, o fundamento, a explicação da súmula decorre de um precedente e daquele precedente saem diversas exceções que você precisa saber das exceções. Perfeito. E legal que uma aluna já trouxe aqui, todo mundo, eu adoro todo mundo ama afo. Ela falou, por essa súmula, aquela lá que eu falei, a 44, das algemas não, do psicotécnico, ela falou que por essa súmula foi retirado um edital aí, enfim, eu não entendo essas siglas, mas de algum concurso aí, por causa da súmula. Então, todas as súmulas que nós abordamos até agora, eu e a Dani, elas servem para você, advogado iniciante, para você, concurseiro, né, Dani? Certeza. Súmula é aquilo que todo mundo que estuda, que está nesse ordenamento jurídico, que precisa do direito, as súmulas vinculantes, elas são essenciais porque vai te dar o norte, vai te dar uma fundamentação legal se você for advogado, vai te dar jurisprudência se você for concurseiro. Então, elas são realmente essenciais porque vai te nortear saber qual é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é ali, ó, a corte maior, né, da gente. Exato, Dani. E me conte agora, já que já passamos por todas as súmulas, eu gostaria que você me contasse quais as maiores dificuldades dos alunos. Eu sei já que seus alunos eles não são formados em direito, mas eles têm a real noção de que para ir para a jurisprudência, eles precisam também ter a base da Constituição, eles imprimem a Constituição, eles leem. Você tem incentivado isso também para os alunos, como eu vou incentivar no meu curso? Certeza, Sarinha. Eu sempre digo, minha gente, por mais que às vezes você não entenda a leitura da Constituição, ela é essencial para que você consiga resolver questões em prova. Porque eu digo muitas vezes que, de relatos de alunos, né? Professora, eu nem entendo às vezes quando eu leio a Constituição, mas de tanto eu ler, eu já acertei tantas questões que eu não preciso realmente, às vezes, me aprofundar. Dependendo do concurso, só cai a literalidade da lei. Mas se você... Mas hoje em dia, os concursos, eles estão trazendo tanto jurisprudência para o cerne, o centro do conteúdo, que a gente não pode se restringir só à letra da lei. Letra de lei, juntamente com jurisprudência, já é essencial. E olha que quando eu comecei a ensinar, diversos alunos não sabiam o que era jurisprudência. Então, eu precisava botar uma legenda. O que é jurisprudência? Como assim? O que é doutrina, o que é jurisprudência? Então, a gente precisava sempre estar colocando uma legenda. Mas, hoje em dia, jurisprudência caiu na graça, né? Exatamente. Das bancas também. Antigamente, Fundação Carlos Chagas. Eu estou falando das grandes bancas, nem falo das bancas menores. Era a letra da lei, ainda é. Algumas questões realmente é a letra da Constituição. Letra da lei, tá. Mas aí os concursos estão tão concorridos, seja para qual cargo for, que se você... E eu estou falando dos concursos de nível médio, tá? Que às vezes se cai uma questão com jurisprudência, e seu edital ele tem realmente que prever a possibilidade de jurisprudência, aí, meu amigo, o seu coleguinha que estudou com Dani e leu o livro da Dani, fez o curso da Sara, vai passar e você não quero isso. Né? E assim, e aí nem falo agora para os concursos, nem falo jurídicos, até concursos... Da área administrativa também. Da área administrativa também. Assistente em administração. Cai jurisprudência. Se a gente for pegar alguns concursos, cai jurisprudência. Então, e assim... que cai em todos os concursos. 90%. Calma. 90%, mas tem que trazer, assim, é importante também, Dani, porque lá no edital, sempre é importante, pessoal, vocês estudarem o seu edital antes. Verticaliza o edital. Isso. Verticaliza, e lá nas disposições, o edital vai trazer. Considera-se a jurisprudência editada ou publicada até a data até a data deste edital, sei lá, ele vai dizer, se eu trouxer isso, é batata, vai cair jurisprudência do STF. Já do STJ, que eu vou me especializar em STF, porque apesar de hoje eu estar no STJ ainda, foram anos estudando Constitucional e STF, então assim, e é porque cai em tudo. A Raíssa perguntou, até na sua área de saúde, se o seu edital trouxer essa previsão, vai cair. Sim, porque existem julgados também, né, que interferem diretamente na atuação do
do profissional de saúde. Mas calma, gente, lembrando, se for um concurso municipal ali do interior de um estado, pode ser que não traga. Não Isso, sabemos, né, se Dani? restringe só a letra da lei. Entendeu? Concursos menores, concursos de bancas menores, pode ser que se restrinja simplesmente à letra da lei. Entendeu? Exatamente. Mas se não for assim, você vai ter que estudar todas essas súmulas que explicamos hoje. Foram 6 súmulas, além do artigo 103A da Constituição, além da diferença entre súmula não vinculante e súmula vinculante. Vinculante. E Bom, assim, falou bastante coisa hoje, né? pô, foi massa, hein? Temos 4 minutinhos aí. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, pergunta aí para Dani. Pode ser dúvidas, por exemplo, na nossa época, o que é que a gente fazia quando a gente estudava, o que é que a gente fazia para descansar? Eu lembro que a gente ia para o shopping, né, A Dani? gente ia pro shopping. Olha, se a gente for contar, hoje em dia ninguém vai mais passear no shopping. Pois é, mas a gente ia. Eu não vou nem dizer o ano para não dizer que a gente é velha. O passeio era no shopping. Só tinha shopping para fazer, não tinha outra coisa para fazer, não. Pois é, exatamente. Aí tomamos rumo diferente. Sarinha foi para a área de saúde, eu também fui para a área de saúde. Ela foi para nutrição, eu fui para odonto. Ambas na federal, na UFPB. E depois a gente se encontrou em direito. Exato. Sem nem combinar. Sem nem combinar. Ou seja, o amor à Constituição é uma coisa incomum nossa, e também a gente estudava muito na época do vestibular. Me lembro disso como se fosse hoje, eu e ela. Eu me lembro sempre na casa dela, às vezes ela na minha, mas eu me lembro disso, assim, a gente ia correndo para os cursinhos, né? E cá estamos, Dani. E eu fazia cursinho do seu pai, professor de física, maravilhoso. Sim, exato. Um beijo para ele. Pode deixar, que eu vou mandar sim. Ó, a aluna aqui, eu só tô conseguindo ver essa alguma coisa, Rego, não sei, tá perguntando qual a maneira de compreender uma súmula quando não a entende. Primeira coisa, rever essa live, que a gente explicou 6 súmulas aqui da forma mais didática possível para vocês, mas realmente é difícil. Compra o livro da Dani, eu não sei quantas súmulas ela trata no livro dela. Algumas, as principais. Algumas, perfeito. Todas não, até porque eu não trato de todos os assuntos de constitucional. Só trago dos principais que caem em concurso. Exato. Provavelmente no meu curso também, tá? Maria Rita, lindona. Então, provavelmente no meu curso, eu não vou tratar todas eu não vou fazer curso das 56 súmulas, mas vou fazer de várias delas, vou trazer precedentes, vou trazer o acórdão paradigma, vou explicar tudo. E, assim, se não entendeu, pesquisa, eu vou tentar explicar da forma mais didática possível, tá, Maria Rita, no curso, mas veja vídeos no YouTube sobre a súmula, só não deixe de estudar, né, Dani? Não tem desculpa. Às vezes, o entendimento da súmula depende muito do seu nível de estudo. Se você pega do nada uma súmula para ler, provavelmente você não vai entender. Mas se por trás você já tem um estudo com base naquela matéria que você está estudando a súmula, vai facilitar muito mais. O professor Marconi está falando aí, ó. Marconi, querido! Oi, Marconi, faz tempo, né, que a gente não se vê. Ele tá falando de painho, né? Hã? Tá falando de painho aí. Certeza que a gente faz isso, ó, ensinar aquilo que aprende é a melhor forma. Se chama, quando a gente fala de processos de memória, a gente chama de validação do conteúdo. É quando a gente transfere o conteúdo da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. A melhor forma é ensinando. Exatamente, Dani. Ei, eu tô doida, já acaba nosso tempo, acho que vai acabar já. Pessoal, como eu disse para Denise, né? Fiz uma live com o Marconi, que tá aí, nosso querido delegado lá em Pernambuco. Vou colocar no meu YouTube em breve. E fiz com Denise também aí de uma pessoa. Tô fazendo com Dani hoje. Eu espero que essa live aconteça pessoalmente quando tudo isso passar, né, Dani? Certeza. Foi um prazer. Agradeço o convite e espero que a gente faça muito mais lives para tentar ajudar a galera aí, tanto formando a base, porque a gente vai subindo o degrau, até aqui na live tá certo, ó. Começa daqui de baixo e sobe para cima, só para cima aí esse pleonasmo, né? E vai aí para Sara depois. Lindona, nada disso, pessoal. Que ficaram presentes até o final. Gratidão, muita gente querida. Depois eu vou postar, já vai ficar no feed hoje, tá, pessoal? Eu vou postar no YouTube depois, quando eu conseguir, tiver tempo para parar. Mas assim, Dani, é importante também, você fala assim, níveis. Não, pessoal, é porque Dani, ela
ela gosta de dar aula assim, ela gosta do pessoal. Já, assim, eu talvez não tenha tanta paciência, não é paciência a palavra, eu tenho paciência, mas às vezes eu trago, é natural, porque eu fiquei muitos anos, né? Uhum, é As natural. decisões e tal. Às vezes eu falo umas coisas, o aluno, eita, o que é isso? Aí assim, vocês formam uma base com a Dani, vem pra mim depois, estamos juntos, tá tudo certo. Tá tudo certo esse ping-pong e a gente quer ver você aprovado. Se Deus quiser. Beijo, Dani. Fica com Beijo, Deus. gratidão, muito obrigada. Obrigada a você, Sarinha. Obrigada a todos que ficaram aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem, certeza que podem entrar em contato comigo ou com Sara. Tá bom, gente? Beijinho. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, que eu vou voltar para casa agora que eu vim para casa do vizinho para fazer a live. Ai, meu Deus. Tá tudo certo, deu tudo certo. Beijo, tchau, tchau.